Olá, graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Que a graça de Jesus enche o seu coração. Hoje quero transmitir a você uma palavra de esperança, uma palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, os versos 7 ao 24. Você pode dar uma pausa, ler esse texto ou me acompanhar. Eu vou citar alguns versículos bíblicos e você pode ler depois para confirmar e assim crescer na graça do Senhor Jesus, encher o seu coração de paz, porque talvez você hoje enfrente dificuldades, passe pela fornalha. Eu quero contar justamente a experiência do profeta, de um servo de Deus, que também passa pela fornalha, e foi lá que ele aprendeu lições preciosas, foi lá que ele cresceu, lá que ele se preparou para viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Esse servo de Deus, ele foi viver ao mandado do Senhor em Sarepta. Sarepta é uma palavra que quer dizer fornalha de fundição. Era uma cidade em que havia muitas siderúrgicas, né, na nossa linguagem de hoje, mas lugar de fundição, onde você trabalhava, e ali naquele ambiente ele passou dificuldades e experimentou a graça de Deus e pôde se tornar o homem que ele deveria ser para a missão que ele deveria cumprir segundo a vontade de Deus. Talvez você pergunte, por que hoje o país enfrenta dificuldades, o mundo enfrenta dificuldades, estamos passando por dificuldades. Talvez hoje seja a nossa fornalha também, para que a gente aprenda lições, a gente cresça. E o profeta, assim como nós, também passou. E talvez você pergunte, por que Deus queria que o seu servo passasse pela fornalha? Algumas lições nós podemos tirar da experiência desse servo de Deus. Primeiro, porque a fornalha é um lugar de provisão. Os versos 12 a 14 e o verso 16 mostra que ali o profeta, em meio à seca, a dificuldade que ele viveu, ele pôde experimentar a provisão de Deus através de uma viúva, sem poucos recursos, mas em obediência ao Senhor, aquela serva se dispôs a dar suporte, a dar o abrigo ao servo do Senhor, e ali Deus deu a providência, Deus abençoou grandemente aquele lar. Em tempos difíceis, você e eu poderemos experimentar da provisão de Deus. Em momentos fáceis, nós resolvemos. Nós temos as soluções, temos as alternativas, mas em tempos difíceis, a gente se volta para aquele que é todo-poderoso. A gente se volta para aquele que é o provedor, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, que o Senhor mantém o brilho, a beleza, que o Senhor sustenta os pássaros, a vida como um todo. Então, esse Deus provedor foi o Deus que proveu o sustento para o profeta no meio da fornalha, porque ele é o Deus provedor, o Deus que cuida, o Deus que tem o seu olhar voltado para aquele que é humilde, aquele que se recorre a ele, aquele que se volta para ele. Então, com certeza, Deus cuida de você em tempos de dificuldades. Na fornalha, Deus cuidará de você, provendo, abençoando, porque ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus que proverá. Então confie nele, porque o profeta, na fornalha, teve o cuidado de Deus na vida dele. Por quê? O homem passa pela fornalha. Porque na fornalha é um lugar de intervenção divina. Nós podemos ver nos versos 21 e 22 que Deus é um Deus de milagres. Aquele filho da viúva faleceu. Houve reflexão sobre o passado, houve contestação do profeta, da viúva. Mas ali, na fornalha, Deus interviu de maneira sobrenatural para trazer novamente à vida aquele filho da viúva, trazendo alegria ao lar. No meio da fornalha, Deus habita, Deus é um Deus de milagres, e habita no meio dos louvores do seu povo, ele cuida do seu povo. Quem diria que veríamos prédios inteiros louvando ao Senhor? Quem diria que veríamos as TVs, os jornais noticiando
louvores ao Senhor em meio a uma crise tão grande. Deus é um Deus que intervém, um Deus que opera milagres, um Deus que é exaltado, um Deus maravilhoso, um Deus que, de maneira sobrenatural, atua. E o povo, nesses dias, reconhecendo que Deus é um Deus que intervém, clama esse Deus, busca esse Deus. Não só no Brasil, mas na Itália. As pessoas saíram às suas varandas, às suas janelas, louvando ao Senhor, clamando um milagre. Porque Deus é o Deus que intervém na fornalha. É um Deus que faz o sobrenatural na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que creem. Por que Deus queria que o seu servo passasse na fornalha? Porque na fornalha também é um lugar de confirmação. O verso 1 fala que aquele servo é um servo de Deus. E no verso 24, também, a própria viúva diz: eu reconheço que este homem é um homem de Deus. O servo tinha uma grande missão a cumprir. E foram-se anos difíceis, anos de dificuldades que o país enfrentou. E o servo de Deus precisava dessa confirmação no seu coração, de que ele era um homem de Deus. E então a viúva declara: realmente, este homem é um homem de Deus. E depois desse texto, no capítulo seguinte, na sequência, o profeta volta e leva o povo a um avivamento, leva o povo para próximo de Deus, levando a nação de Israel de volta para o Senhor. No meio da fornalha é que se pode ver a presença sobrenatural de Deus, provendo o livramento e confirmando seus propósitos. Ele está conosco. Seu Espírito confirma que somos dele e que ele ouve as nossas orações e ele fará maravilhas. Deus é um Deus que opera e que confirma a sua vontade. É um Deus que traz a sua graça. E é na fornalha que é a confirmação da presença de Deus na nossa vida, na vida do profeta, na vida do servo. É nessa hora de dificuldade que você pode experimentar o cuidado gracioso, poderoso de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua perspectiva de fé, sobre o seu olhar para o futuro. É olhando e confiando que um Deus que confirma que Ele está com você e que Ele sustenta a sua vida poderosamente. Não foi um erro de destino que levou o profeta até a fornalha. Esse momento da história não é um acidente que nós vivemos, mas faz parte da trajetória que a humanidade tem que trilhar, para que possamos perceber que Deus é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Você confia na provisão divina para a sua existência? Você confia que Ele cuida de você, que Ele é o Deus que guarda a sua vida, é o Deus provedor da sua existência, da sua família? Quando as lutas vêm, sua melhor opção é contestar Deus? Sua melhor opção é questionar? Essa é a sua melhor opção? É a sua única alternativa? Quando as lutas que você enfrenta o leva a analisar suas escolhas anteriores, a pensar: puxa, as minhas escolhas me levaram até aqui? Às vezes, somente na fornalha você faz esse tipo de reflexão. Há quanto tempo você não para e percebe as intervenções divinas na sua vida, em sua família? Há quanto tempo você entende que você está se cuidando, você se mantém, você é o dono da sua história e que não há um Deus trabalhando, agindo e operando para guiar você até onde você chegou? Há quanto tempo você não percebe isso? Então para perceber o cuidado de Deus, pois é na fornalha que a gente se volta e reconhece que Deus continua cuidando da gente. As vitórias nas lutas confirmam sua confiança e o cuidado de Deus sobrenatural sobre sua vida, sobre você. Então confie no Senhor. Ele é o Deus do profeta, é o Deus da viúva, é o seu Deus, é o meu Deus. Confie nele. Mesmo na fornalha, Ele estará com você. Em tempos difíceis, Ele estará com você. E que você confie nele e dependa dele a cada dia, para que
você possa experimentar o seu cuidado maravilhoso, a sua graça poderosa sobre o seu coração, sobre a sua vida, a sua família. Vamos orar? Vamos confiar em Deus? Vamos depender dele cada dia mais? Que você tire um tempo para se voltar para Deus. E mesmo na fornalha, descanse nele, pois ele é o Senhor, ele jamais falha, ele jamais te abandona. Grande abraço, que essa mensagem de esperança possa inundar de paz o seu coração. Que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida e te dê paz, em nome de Jesus.